117. Então, a live de número 117 do Livro dos Espíritos, essa que está iniciando agora, é um estudo promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, na rua Ivinhema, número 5565, bairro Jardim Monte Líbano. Estudo esse que iniciou na pandemia e continuamos mantendo. Já estamos adiante da metade do Livro dos Espíritos. Então, hoje é a live 117. Já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. E iniciamos esse estudo de hoje com muita gratidão ao Pai Celestial, ao Criador, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que nos auxiliam, buscam nos ajudar em todas as coisas nobres que buscamos fazer. Essa é uma delas. Com muita gratidão, nós rogamos ao Mestre Jesus a sua bênção, o seu amparo, para que nós encarnados e todos os desencarnados que estiverem nos acompanhando, possamos todos fazer muito bom proveito desse estudo, possamos nele encontrar esclarecimento, o nosso amadurecimento, nossa evolução, possamos encontrar luz para os nossos caminhos e até mesmo alguns recursos que a gente pode depois compartilhar com os nossos irmãos nas casas espíritas ou onde estivermos. Dessa forma, podemos iniciar o nosso estudo com a certeza de que será muito proveitoso, seremos inspirados, seremos intuídos na compreensão de cada questão e conseguiremos compartilhar essas compreensões aqui no grupo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós estamos na parte segunda, pergunta 592, capítulo 11 dos Três Reinos. Estamos vendo sobre animais. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Estava fora. Assim. Nós estamos no Animais e o Homem, né? 592. São 3 títulos nesse capítulo 11. Minerais e as plantas, que nós já vimos. Agora os animais e o homem. Que vai da pergunta 592 até a 610. 27 de fevereiro de 2025. Na semana passada, nós lemos essa primeira pergunta, né? 592. De nós darmos sequência, né? Acho que seria bom a gente ler ela, né? Que ela obedece uma recapitulada. Recapitular isso. 592. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram sob esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Aí vem a resposta. A este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que também
e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. É isso. Querem comentar ainda essa questão? Fazer algum comentário? Ela é bem abrangente, né? Nesse comecinho aqui, né? Ela traz bastante informações. Nós já estávamos no finalzinho da reunião na semana passada e nós não comentamos, talvez, né, muito sobre ele. Então ele faz a pergunta, porque o animal tem inteligência? Aí é uma questão, né, que nós vamos estudar mais à frente, mas aqui o Kardec já faz uma afirmação, né, que ele tem inteligência, né? O instinto é uma inteligência rudimentar, e como ele nunca falha, né, o instinto ele sempre acerta, porque é uma forma de preservar a vida. Nós temos também o instinto, e talvez até nessa questão que mostra alguma superioridade, mas também na questão da proteção, né, da cria, da forma como eles se socializam, né, a coletividade. Tem alguns aspectos que mostram, às vezes, até uma superioridade nessa questão que a gente designa como moral, né? Claro que não é assim, né? É instinto sempre. E aí ele fala sobre os filósofos, né? Cada filósofo fala a respeito do homem, dá uma definição. A ciência dá uma definição, né? A religião dá uma definição do homem, a psicologia dá outra, né? Então, aí eles dizem assim, no caso dos filósofos, são todos em erro. E que o homem realmente, às vezes, ele age de forma inferior a certos animais, né? E que nós temos ali o livre-arbítrio, né? O pensar, essa que está a diferença nossa. Não é isso? Pois é. É isso aí. Eu achei assim um pouco estranho, né, ali no comecinho, quando disse que é difícil de comparar o homem e os animais quando se trata da inteligência. E é exatamente quando se trata da inteligência que eu acho que é mais fácil de distinguir os homens e os animais, né? Porque o homem, até por essa superioridade de inteligência, que ele tem capacidade de fazer coisas até muito mais baixas do que fazem os animais. É exatamente por ter essa inteligência. As né? armas, né? De destruição, por exemplo, né? E todo tipo de barbaridade que o homem é capaz de fazer também, né? Também ele faz com o uso dessa inteligência, que tem a capacidade de se elevar muito, muito acima dos animais, porque o homem tem a capacidade de visualizar o futuro, de prever o futuro, de projetar o futuro, né? Planejar. E o homem tem exato. Então, o homem tem as faculdades muito acima dos animais. E aí, no final, diz que é para reconhecer o homem pela faculdade de pensar em Deus. Bom, o homem, então, a diferença que o homem tem é essa compreensão na fase que estamos, no planeta Terra, essa compreensão que o homem tem
sobre a criação, sobre o universo, sobre Deus, né, sobre a existência de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a importância, né, a diferença que faz o homem ter esse conhecimento e estabelecer essa conexão com Deus. Então, a diferença realmente do homem, quando se começa a falar disso, os animais ficam lá bem pequenos mesmo, né? Ok. O homem é racional, né? Mas o animal é irracional, mas dá a impressão que é o homem que é irracional, Em alguns momentos, né? porque em alguns momentos ele faz coisas que os animais não fazem. Os animais os animais selvagens matam para se alimentar, né? Para matar a fome. Se ele não tem fome, ele não mata, ele não procura fazer isso. Já o homem, não. Tem certos homens que fazem as guerras. Uma guerra é uma coisa selvagem, assim, sem explicação, né? Matar o outro para ganhar uma demanda, uma coisa assim, é incrível. E aí usa a tecnologia, usa a inteligência que tem para maldade, né? Enquanto tem tantas doenças aí que serem descobertas, a cura, né? E eles investem em armamento. Então, se a gente olhar, o animal não é mal, não. O mal é o homem mesmo. Destruímos a natureza, né? Que vai contra nós mesmos. Estamos destruindo nossa casa, né? O nosso lar. A natureza. A inteligência vai destruir a natureza. Provocar umas enchentes, tsunamis, tempestades. Verdade. Eu recebi uma imagem, um comentáriozinho assim, né? No WhatsApp que diz assim, ó, bombas que custam $100 mil, lançadas por um avião que custa $100 milhões, que voam a um custo de $40 mil por hora, para matar pessoas que vivem com menos de $1 por dia. É isso que chamam de guerra. Então a gente age de forma mesmo bem racional, né, não? Esse dinheiro todo que usa, né, poderia suprir as necessidades dessas pessoas, né? Matar a fome, né? Suprir as necessidades, simplesmente isso. É aquilo que a gente estuda em Kardec, né? Diz que existe a fome e tudo mais por conta do nosso egoísmo. É isso. Não é que falta alimento no planeta, não. É que nós somos egoístas. Muito bem. Para a próxima? Vamos lá. A próxima. Agora, quem pode ler? Eu. Tá bom. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram, denotando acentuada vontade. É que tem inteligência, porém limitada. Vamos para o comentário ou vamos comentar aqui? Vocês é que sabem. A outra parte já é um comentário, né? De Kardec. Dá para falar um pouquinho sobre o que já disse aí, né? Sim. A questão é se os animais só agem por instinto, né? Eu falo assim, eu sempre tive na minha cabeça que só age por instinto, né? Essa questão de inteligência e emoções, raciocínio, né?
decisão, né, sobre uma livre-arbítrio e tal, sempre eu tive dificuldade. Falei, não, sempre é instinto de conservação. Mas aqui diz diferente, ó. Ainda aí há um sistema. Então, há um sistema, quer dizer, a gente... Então, quando a gente fala em sistema, quer dizer que tem níveis, né, de inteligência que nós não compreendemos ainda. Então ele fala, a maioria dos animais domina o instinto, mas eles demonstram vontade. E aí é que tem inteligência, porém limitada. Então, a inteligência é limitada, que às vezes a gente não enxerga como tal, né? Mas é inteligência. Não é isso? Pois é. Essa vontade aí dos animais talvez não esteja muito fácil para a gente dar um exemplo, explicar, né, como é que funciona essa vontade dos animais, mas eu acho que a gente pode entender mais pelos animais domesticados, né, os animais com que o homem se relaciona mais, né? Até, por exemplo, os macacos, né? Os macacos, sem ensinar nada, eles fazem muita coisa e demonstram uma vontade neles, né? Demonstram uma esperteza. Escolhas. Até uma certa malandragem, né? Eles são meio... Deixa eu omitir a palavra que eu ia falar. Escolhas. Então, eles parecem meio malandros. Então, isso mostra uma inteligência, assim, até acentuada, né? Quando eles estão em algum lugar, que eles encontram um jeito de pegar coisa das pessoas, sabendo que as pessoas não querem entregar, não gostariam que eles pegassem. Eles acham um jeito de pegar, de utilizar, ou mesmo parece que sequestrar aquele bem, aquele objeto, para que as pessoas ofereçam a eles um alimento. Alguma coisa assim, né? Então, eles têm uma inteligência e uma vontade ali agindo. Hoje, com as redes sociais, a gente recebe muitas coisas de animais, assim, né? Por exemplo, expressando aparente gratidão, né? Quando alguém faz alguma coisa por eles, de salvar ou de... dá a impressão, pelo menos, que aquele, né, tá demonstrando algum sentimento ali, né? De gratidão, de amorosidade. Eu não sei até que ponto aquilo ali é instinto, né? A defesa da cria, da prole, né? Que eles também têm, né? A gente... Mas aí diz que é um sistema, né? A gente não é para a gente comparar com a inteligência do homem, né? É uma espécie de inteligência. Tem inteligência, porém limitada, né? Nem fala uma espécie, fala que tem, né? Ele afirma, né? Tem inteligência, porém limitada. Então, é que aí começa já a funcionar a inteligência junto com o instinto. E é o que a transição, o que é o que faz a evolução, né? Proporciona a evolução. A inteligência começa a funcionar juntamente com o instinto, para depois ela ir sobrepondo esse instinto, né? Muito bem, vamos para o comentário de Kardec, então. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados. É o que o Dilon falou aí, né? Que denunciam a vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo o exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de promoverem a conservação própria. Nada, porém, criam,
nem melhoram, alguns realizam. Nem melhora, alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem, nem melhor e nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Continua o comentário de Allan Kardec. Cria separada da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenham percebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, e devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero, é puramente individual. Nisso que entregue a si mesmo. Não tarda que o animal volta a encerrar-se nos limites que lhes traçou a natureza. Quer dizer, eles não progridem, né? Eles ficam sempre estacionados, assim, né? Pelo que dá para entender aí, né? Eles não criam e nem melhoram, né? Por exemplo, Nem vamos melhora. pegar o João de Barro, né? Ele constrói a casinha dele, é perfeita, mas ele não melhora, não modifica aquela casinha dele, tá sempre, né? Sempre do meu jeito. E ninguém ensina eles. Eles sabem que tem que fazer daquele jeito e pronto, né? E sempre faz. É o instinto. É o instinto. Então, essa capacidade, né, que eles têm de fazer coisas assim, que às vezes até nós teríamos dificuldade de fazer, né, o ser humano, e que eles fazem, né, mas sempre pelo instinto. Então ele diz aqui, há pois neles uma espécie de inteligência, que é o Kardec diz. Mas ele Então, mais voltado para sobrevivência, né? Para sobrevivência e conservação. Você pega assim, vai numa tribo selvagem, daquelas que nunca viram escada na vida, não é? E aí só uma comparação, você põe uma escada numa árvore, num pé de fruta lá, e ensina o cachorro a subir os degraus. E lá em cima, ele sobe e quando ele volta novamente, tem uma raçãozinha que o instrutor dá para ensinar ele a subir e voltar. Mas ele só faz isso quando o instrutor oferece uma ração e pede para ele fazer. Aí ele faz. Já o índio fica olhando ali, nunca tinha visto escada na vida. Mas de repente ele pega a escada, depois que termina, e põe no pé de fruta para arrancar a fruta, porque ele sabe que ele pode subir naquela escada. Quer dizer, definindo claramente que o animal não tem inteligência, o homem tem inteligência. Ele só vai utilizar a escada para apanhar a fruta. Muitas coisas também, né? Já o cachorro, não. E aí, mais comentários? Vamos para frente. Então, essa questão aí, ela parece que se limita mais mesmo a mostrar que o animal ele está numa inferioridade, e mesmo às vezes com certa ajuda, ele não vai ele não consegue avançar muito, né, porque a inteligência dele ainda é muito limitada. Como a gente sabe, o pensamento dele também, o pensamento dele é muito fragmentário, né? Não tem um pensamento, uma continuidade de pensamento.
Então, pode ser que em alguns momentos ele entenda alguma coisa, mas tudo fica sendo utilizado por eles em função daquelas coisas que o instinto já faz ele agir, né? Que é a própria conservação e suas necessidades. Verdade. Certo. O próximo. Esse aqui já foi, né? Agora o 594, que tem o A também, né? 594. Tem os animais. Tá ruim de ler, peraí, show. Aí, baixei agora. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Bom, então, sobre a linguagem dos animais. É a linguagem dos animais, né? Eles têm uma linguagem que não é a nossa linguagem fonética, né, com palavras, mas eles têm uma linguagem, tem uma comunicação entre si. Isso a gente vê muitos exemplos, né? Em animais que se comunicam, se organizam. E muito simples, eles têm sim sua comunicação, mesmo uma formiga, né? As formigas, elas estão por ali, a gente nem percebe que tem alguma formiga. Mas deixa alguma coisa doce ali, em qualquer lugar. Dali a pouco tem umas e logo tem muitas. Como é que elas ficaram sabendo que lá tinha um doce, né? Houve uma comunicação entre elas. A uma foi lá avisar, foi lá comunicou. Tem um jeito, né? De elas ficarem sabendo. Então, essa comunicação também se restringe às necessidades delas e fala até de ideias, né? Ideias que elas têm, então, que os animais têm, e que também ficam restritas a essa mesma finalidade, né? Que é o sustento dos instintos, a manutenção daquilo que os instintos já os levam a fazer. Então, nessa época, né, do Livro dos Espíritos, né, 1857, a nossa tecnologia até estava bem diferente de hoje, né? Hoje os meios de comunicação nossos superaram até as previsões ou as questões, né, de ficção, né? Nós estamos numa era de comunicação muito diferente. E tem também, talvez até termos de analogia, né, que nós lemos nos livros espíritos sobre a comunicação dos espíritos no mundo espiritual, como é que eles se comunicam, comunicação pelo pensamento. E os animais, até tem estudos, né? Por exemplo, você citou a formiga, né? Como é que a formiga se localiza, como é que não se mistura uma tribo com a outra, né? Sabe se distinguir. Como é que elas se localizam o caminho de volta, né? Então, até alguns que dizem que pode ser alguma coisa a ver com magnetismo, né? Parece que eles têm um GPS ali que não se perde, né? Sempre acha o caminho de volta e tudo mais. Nos animais também, né? O João, que é da psicologia, né? Sabe que tem algumas pesquisas também, né? Nessa comunicação, a mãe com o filho, né? Acho que tem uma experiência com coelhos, né? Separa os filhotes do coelho e daí
o que faz com os filhotes, a mãe sente lá, né? Ela se agita, fica agitada no momento que está fazendo alguma coisa com o filhote está bem distante. Então tem alguns meios de comunicação que a gente não tem entendimento como é que funciona, né? Mas tem, né? Tem alguma coisa diferente nessa forma aí que não é só a linguagem, né? Sílabas como nós temos. Vamos para continuar, então, 594A, ela é um pouco mais longa a resposta. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios. Reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? Podemos ir mais, né? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, comentário de Kardec. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então, né? Fechou, né? Tem estudos, hoje em dia, que mostram essa comunicação, essa transmissão de ideias ou de sentimentos, de vibrações, alguma coisa assim, entre os animais e entre os animais e o homem. Por exemplo, tem um livro, né? Um livro que fala, que explica e mostra muitos exemplos de como que os animais de estimação sentem o que acontece com os seus donos que estão à distância, estão muito distantes, e têm reações compatíveis de ansiedade, de agitação, de alegria, né? Por exemplo, quando o animal é muito, acho que dá para dizer apegado, né, ao seu dono, e seu dono viaja por um longo tempo, e o animal fica ali tristonho, fica ali meio depressivo, e no dia que o dono vai voltar, ele modifica totalmente. Ele já fica numa alegria, já fica numa atividade. Ele sabe antes do dono chegar. Ele sabe que está chegando, né? Sabe. Então, são coisas assim. Então, acho que aí está dizendo de muitas possibilidades de comunicações que existem entre os animais,
que não depende de fala, não depende de uma voz, não depende de um som, né? E aí deu o exemplo do que acontece mesmo entre os humanos, né? Por exemplo, entre o surdo e entre o surdo-mudo e as outras pessoas. Mas se todos fossem surdo-mudos, não se comunicariam? Fariam um tanto de, né, uma linguagem perfeita, só de sinais, né? Como se faz na linguagem de sinais, como a linguagem brasileira de sinais, as Libras, né? As Libras. Só que, é claro, o homem, diz aí, o homem tem a capacidade de criar tudo com a linguagem e de criar expressões com a linguagem para tudo que o seu pensamento consegue imaginar, consegue construir, né, consegue elaborar para comunicação e para programação, né, para projetar a vida de agora e o futuro. Então, consegue criar símbolos, criar códigos para colocar tudo num lugar onde memorize, onde fica essa memória, né? E seja possível recuperar essa memória, ou entender, ou ler, né? Como são todos os projetos e tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está codificado com uma infinidade de códigos que o homem criou para cada área da ciência, para cada área de estudo, né? Aí está a diferença grande, mas como a pergunta era sobre se os animais têm uma linguagem, a conclusão é que eles têm sim uma linguagem, que não é necessariamente por som. Isso. Mais comentários? Vamos para frente. 595, Orlando. Gozam do livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supões. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades, não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. O homem tem a liberdade com inteligência, né? E os animais não, é só instinto. Se você prende o animal, ele não sabe como é que ele vai se soltar, né? É diferente. Mas os animais também têm alguma espécie de inteligência, né? Esses dias atrás assisti um vídeo no YouTube de um papagaio cantando a primeira estrofe do hino nacional. Tem muitos humanos que não cantam, né? Não sabe cantar, né? E o papagaio esse sabia. De alguma forma ele aprendeu, né? Um tipo de inteligência, né? E era um papagaio verde e amarelo, né? Hã? Verde e amarelo. Bem lembrado, João, aí. O bichinho cantava perfeitamente, viu? Pois é. Então, é sobre o livre-arbítrio, né? Se eles têm poder de decisão. Aí ele diz, não são simples máquinas como supões. Então tem, né? Tem certa liberdade de ação. Só que é limitada às necessidades. Então ele fala, a liberdade dele é escolher entre um alimento ou outro, por exemplo, né? Ele pode escolher, né? Essas
essas decisões assim que tem a ver com a sua subsistência, né, mais diretamente. Então, a gente já tem a liberdade de escolher até para ser mais bondoso uns com os outros ou mais egoísta uns com os outros. Nós temos esse poder, né, na questão de vai além das necessidades, né? Questão moral, né? Então, a decisão dos animais se limita à vida material, né? Sobrevivência material, os atos da vida material. E nós temos decisões que vão além disso aí, vai na questão espiritual, para bom ou para ruim, não é isso? Comentários ou vamos para frente? Vamos Já foi para frente. avançando, né? A 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Pois é, né? Ó o papagaio aí. O macaco tá mais parecido com o homem, né? Parece que ele pode ter até cordas vocais, né? Ali uma laringe, tudo isso que o homem tem, né? Mas a imitação da voz humana, das palavras, está mais nas aves, né? O papagaio. Origina-se essa aptidão, então, em certos animais, né? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Então, essas aves, elas têm mais instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Questão da conformação é só física. Isso. É só isso, né, a pergunta. Então, está explicando aí de onde vem essa aptidão e fala que, na verdade, os bichos têm aptidão, alguma aptidão para imitar o homem, né, para imitar até a voz, alguns, né, tem essa conformação dos órgãos vocais, né, como língua, como garganta, como cordas vocais. Claro que para fazer todo aquele som que eles fazem, né, tem cordas vocais. Mas a arara também deve ter cordas vocais, né? Diferentemente do papagaio, dificilmente ela fala uma frase. Já tem mais dificuldade. Então, alguns animais têm uma capacidade, tem recursos orgânicos, né, que facilitam. E além, como disse aí, alguns animais têm um instinto maior de imitação, mais voltado para palavras ou mais voltado para gestos. Ok, para frente. 597. Essa é do Orlando, né? Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Então, haverá neles algum princípio independente da matéria? Esse princípio que está perguntando deve ser o espírito, né? É. Há o que sobrevive ao corpo. Aí é o espírito. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Boa pergunta, hein? É também uma alma, se quiseres, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais
e a do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e a Deus. Nossa! A distância é grande. Nossa! Né? Muito grande a distância. Entre o animal e o homem, né? Muito grande. Muito grande. Ou, se quisermos dar uma forçada aí, podemos dizer que não estamos tão distante de Deus assim, já que algumas pessoas dizem que alguns animais estão quase chegando no humano. Mas, na realidade, está deixando claro aí, né, que a distância é muito grande, né, e que os animais têm, sim, um tipo de princípio espiritual que permanece, né, que sobrevive, e que reencarna, né? O gato, por exemplo, reengata. A definição do espírito, né? Princípio inteligente do universo. Isso. Então vem aqui também o princípio, a alma, ela tem uma inteligência, uma espécie de inteligência, como disse Kardec, só que a distância é muito grande entre o homem e o animal. Não é isso? Então, exatamente. É uma alma dependendo do que a gente entende por alma. Seria alma. Para a próxima? É uma distância. Sim, pode falar. Uma distância enorme, né? Distância enorme, porque se a proporção entre o homem, o animal e os homens é a mesma do homem para Deus, então a distância é realmente muito grande ainda. Quer dizer que para um animal evoluir e chegar no que é o homem, iria um tempo enorme. É lógico que sai fora da pergunta, né, João? Mas o homem, o espírito do homem, a gente vai crescendo, vai se evoluindo até chegar no primeiro mundo, né? E os animais, como é que é essa evolução deles? Então, como essa é uma questão, né, que a gente ainda tem dificuldade de entender, né? O animal permanece sempre animal, ou um dia ele vai chegar a ser promovido ao homem? Aí tem aquela frase, né, de Leon Denis, né, que a alma dorme no mineral, como é que sente no vegetal, acorda no animal e sonha no homem, né? Animal, alguma coisa assim. Isso aí que mostra uma evolução, né, na questão. Sim. Mas essa evolução a gente ainda não tem uma clareza sobre o que é isso. Né? Como é que é isso? Ainda é meio confuso. Para mim mesmo, eu leio aquilo ali e não entendo muito, não. Não. Mas como tudo progride, né? Tudo evolui, né? A lei do progresso está presente em tudo. A gente não sabe bem como é que é esse progresso, né? São questões que a gente ainda não tem condições de entender, talvez, né? Alguns de nós, talvez não tenha. Para frente, 598? Vamos para frente. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva sua individualidade. Quanto à consciência de seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. E é só isso a pergunta e a resposta. Bem curtinho. Então tem uma vida inteligente
em estado latente quando acontece a morte do animal, né? Conserva uma individualidade, conserva uma inteligência latente. Mas eu acho que isso quer dizer que o animal, aquilo que a gente poderia chamar da alma do animal, diz aí mesmo que usa essa palavra, a alma do animal, ela não produz nada, né? Enquanto está sem a vida corporal. Parece que fica aguardando alguma coisa assim, né? O retorno para a vida corporal para ter uma vida ativa. Latente. Uma inteligência que está ali podendo vir a ser utilizada, mas não pode ser utilizada, porque está latente. Conserva a sua individualidade. Conserva a sua individualidade. Quanto a consciência do seu eu, não. Então não se confunde, né, com o geral, né, como aquela ideia, Sim. né, aquela ideia que ele passa também para o homem, né, que quando vai ao todo universal, também não, né, com as gotas de um oceano, mas ele não tem consciência. E ele pode reencarnar tantas e quantas vezes, né, Dom? Mas vai ter a mesma conduta. Mesmo procedimento. Agora me surgiu uma dúvida. Se ele conserva latente, o que é? Ele fica adormecido, talvez? Adormecido. Mas se fica adormecido, então aquelas figuras de animais que nós vemos em algumas descrições de livros de André Luiz são criações mentais dos espíritos, talvez? Eles não estão lá realmente? Que lá tem, né? Lá no Nosso Lar, no Mensageiro, no Dicionário da Luz, tem cavalos com carruagem, tem cães, pássaros. São criações mentais assim como as colônias, né? As casas, as habitações são criações, né? Individuais ou coletivas que se cria. E a questão dos animais, como é que é isso? Então, essa pergunta, para mim, é um tanto complicada para eu opinar sobre isso, né? Porque já li até coisas assim, não lembro em que tipo de obra, mas eu não leio muita obra que não é alinhada com a doutrina espírita mesmo, né? Com a base, e né? Já vi, por exemplo, dizer que um espírito está lá no mundo espiritual, numa situação tal, e de repente, uma surpresa a ele, levam a ele o seu animal de estimação. Como que levam a ele o seu animal de estimação, né? Então, é uma criação, será da mente dele? É uma ilusão ali, né? Como é que é isso? Ou realmente é o Os animais também têm o perispírito, né? Hein? Deve ter o perispírito também, os animais. Então, né? mas aqui diz que tem, né? Mas só que fica em estado latente. Essa que é a questão. Ele não teria... Estado latente é adormecido, né? Seria? É um estado de dormência. É como a vida da planta que está latente na semente, né? Forma adormecida, então. Dá para você fazer uma pesquisa nesse assunto de novo? Não, eu até fiz essa colocação porque eu já vi algumas pessoas discutindo isso aí, né? Mas como, né?
como que o André Luiz diz que tem animais lá no nosso lar e tudo mais, e aqui o espírito, né? Não é Kardec, é o espírito, a equipe do Espírito Verdade que está dizendo isso. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, né? Mas talvez ele tenha movimentação, ainda que esteja em estado latente a inteligência, eu não sei. Tem coisa que a gente não compreende mesmo, né? Fica a dúvida aí, né? Fica a dúvida para nossa reflexão. Vamos para Será que frente? ele consegue agir pelo instinto, que não seria a inteligência? Então, Somente pelo instinto? seria aquela inteligência que nós chamamos de instinto, né? Que, que na Gênese diz, né, que o instinto poderia ser tido como a intervenção de Deus, né? Porque não falha nunca, né? O instinto sempre acerta. Então não seria uma coisa nossa, né? Seria uma coisa igual os nossos órgãos se movimentam, metabolismo interno, essas questões todas que nós não temos consciência e nem um controle racional sobre isso, né? Ele age automaticamente. Então seria Deus intervindo diretamente em nós. E aí nos animais também, né? A questão do instinto, talvez seja isso, né? Mas Deu a hora, né, irmão? deu a hora, né? Deu. Então tá. Vamos continuar na próxima semana, então passo de volta para vocês aí. Não sei quem que vai fazer o encaminhamento. Então, eu fiz a abertura, né? E agora a gente só encerra com algum comentarinho, se for o caso, e é a prece final. Então, eu acho que poderia ser você, Odilon, hoje, pode ser? Fazer essa finalização? Posso. Assim. Vamos nos manter nessa ligação que nós temos com Deus, com os benfeitores espirituais. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, pelos debates, pelas reflexões, pelos esclarecimentos e também pelas dúvidas. Essas dúvidas nos levam a buscar cada vez mais o aprendizado, o ensinamento verdadeiro, aquele que nos leva à nossa transformação moral, a nossa mudança em direção à lei de Deus. Que a nossa paz, Senhor, possa se manter entre nós. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. Assim seja.